Fala galera do Vascão, bora para mais um vídeo, mais um react top aqui do canal, porque ontem o Vascão venceu o Atlético Paranaense por 2-1 de virada, era para ter sido 3, aquele impedimento para mim nunca existiu, o Vergete nunca atrapalhou o cara, aquilo ali não é atrapalhar, né gente, não teve atrapalhamento, iria não, foi um roubo aquele negócio ali. Tentaram passar a mão no Vasco, mas o Pirata é brabo demais. O homem estava em campo e decidiu mais uma vez para o Vascão, um dos melhores atacantes aí do futebol brasileiro e de cabeça melhor que ele. Eu não vi nessa temporada. Pode ser que existiu em outras, mas nessa temporada aqui, melhor que o Brabo, melhor que o Pirata, não vi. Amassa o dedo no like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro game. Falando em futebol carioca, ontem encerramento da 24ª rodada e o Vasco de virada bateu o Atlético Paranaense por 2-1. A torcida tava triste, tava nervosa, mudou o humor e o jogo terminou com um clima quente, confusão. E tem Copa do Brasil pros dois agora aqui. Tudo num jogo só. É, tudo. É o Vasco. Um encontro de campeonato brasileiro, mas já com um gostinho de Copa do Brasil. La importancia que tiene para nosotros, para la hinchada y yo sé que con el favor de Dios vamos a pasar a la semifinal, que es lo que estamos entrenando y luchando para eso. Calma aí, Emerson. Antes de pensar no futuro, precisamos falar da partida de ontem, que você inclusive foi protagonista. Vamos aos fatos. O Atlético Paranaense começou bem o jogo em São Januário. Tomou as primeiras iniciativas, enquanto os donos da casa não se encontravam em campo, nem mesmo Emerson, escolhido para substituir David horas antes da partida. Nesse enredo, melhor para os visitantes. Gabriel recebeu a bola na intermediária e arriscou o chute para abrir o placar, 1-0. Canóbio teve a chance de ampliar. Léo Jardim defendeu. A resposta de Verrete parou na trave. Emerson, que não fazia boa partida até então, teve a chance de se redimir e também carimbou o travessão, mas estava impedido. Na volta do intervalo, a sorte começou a mudar. O Vasco ensaiava uma reação. Verrete passou por cima. Do outro lado, Nicão isolou. Era, enfim, chegada a hora de Emerson Rodrigues se redimir com a torcida e marcar pela primeira vez com a camisa do Vasco. 1-1. Como siempre contento, ¿quién no se pone contento por hacer un gol? Más tenía una dedicatoria especial que ayer fue mi aniversario, mi cumpleaños, la verdad que contento de celebrar así, ¿no? Más que nada, muy contento y feliz. No lance seguinte, Hugo Moura ia assinando a lei do ex com uma pintura. Não valeu. A arbitragem pegou o impedimento de Verrete na jogada. Então o artilheiro resolveu chamar a responsabilidade. E já aos 40 minutos, marcou o gol da virada. 2-1 Vasco. Verrete! Gol! Após o encerramento da partida, confusão envolvendo os jogadores das duas equipes e um segurança do Vasco. Isso já começou ali dentro de campo, um tal de segurança dele, se eu não me engano, o Roberto, conhecido mais como Betinho, né? E fica aqui meu repúdio, um cara totalmente despreparado para poder estar dentro do ambiente de futebol, né? Um cara ali que veio para cima da gente, um cara que provavelmente, por ser segurança, um cara que já conhece de luta, um cara que deve entender sobre isso, um cara que se acerta um soco em um dos nossos atletas ali, né, acaba manchando a história da instituição do Vasco. Então fica aqui meu repúdio, um cara totalmente despreparado. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram.
O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense. A gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes. Com a vitória, o Vasco chega aos 31 pontos, ultrapassa o próprio Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, e chega à 8ª posição na tabela. Agora, as duas equipes têm 2 dias de treinos antes do próximo encontro, também aqui em São Januário, pela Copa do Brasil. A gente perde um jogo, aconteceu com o Juventude, aconteceu hoje de novo, então tem que trabalhar muito, tem que trabalhar, tem que caprichar. Acho que o Vasco merece, tem qualidade para estar onde está hoje e a gente sabe que a gente tem qualidade para isso. Então, de novo, fica esse sentimento de que a gente tem que brigar lá em cima, que a gente tem que buscar as vitórias, que a gente tem que sempre ganhar em casa e procurar as vitórias fora de casa também, que vão fazer diferença lá na frente. Bom, quero começar pela confusão, pelo final. Não precisava ter acabado dessa maneira uma partida que terá sequência, de certa maneira, pelo menos o enfrentamento entre Vasco e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E nesta semana, o segurança, o Betinho, as imagens são bem nítidas, ele provoca, ele vai pra cima, ele chama a briga e até ficou assim, ó, eu achei horrível, assim, ó, como assim, ó, tentando chamar todo mundo pra briga. Não dá para um segurança de um clube profissional como o Vasco ter esse tipo de atitude. Deve ser, no mínimo, afastado, demitido, porque não pode. Não contribui. O Vasco ganhou o jogo. Impressionante. Impressionante. Eu concordo com você. Você vê que você estava falando, estava mostrando a imagem ali, os papéis invertidos, né? Porque o Souza, o volante, ele que tira o segurança. É ele que faz o papel que deveria estar fazendo o segurança. Que é tentar de acalmar os ânimos. Esse tipo de situação nos jogos, aliás, tem acontecido até com uma certa frequência, o calor, a adrenalina e tudo mais. Ó, essa é a imagem, ó. Aí você vê que ó o Souza volante, ó. Fazendo o papel que o segurança deveria estar fazendo. É impressionante. E quinta-feira tem um confronto. Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E como é que vai estar o clima? Por causa do segurança. Porque o segurança inflama o torcedor também. E o torcedor vascaíno durante o jogo sofreu bastante, o torcedor vascaíno. O Vasco não fez um bom primeiro tempo, foi corajoso no segundo tempo e conseguiu fazer o gol com o Verratti ali que deu a vitória. E no final o torcedor terminou feliz e contente com a atuação do segundo tempo. Mas olha aí, ó. Essa imagem que a gente está mostrando agora já é um segundo momento, né, Loirão? Gente. Aí já é um segundo momento, porque começa a confusão no término da partida e aí já quase entrando dentro do vestiário, ele volta a causar o tumulto. Parabéns aí, segurança. Que atitude legal. Despreparado, é só o que eu posso falar. Agora, do jogo, o Atlético Paranaense fez uma primeira etapa muito boa, teve mais chance, foi para cima do Vasco, e aí no segundo tempo o Vasco consegue o gol. Já tinha conseguido também, teve mais um gol, não é anulado com o Hugo, mas o Verratti atrapalha, a arbitragem vai para o monitor, e aí vê que o jogador está impedido, não poderia ter participado, e acaba anulando. Mas mesmo assim, o Vasco não esmoreceu, conseguiu o gol com o Verratti e um 2-1 que ele coloca na 8ª colocação da tabela. O Vasco da Gama já abriu 9 pontos da zona de rebaixamento. Então é uma equipe que tem mostrado consistência e ontem eu gostaria de destacar o poder de reação. Do segundo tempo, porque não é fácil você jogar com a torcida oscilando demais na questão da motivação. Eu entendo, aliás, não entendo. Consegui entender porque oscila tanto um torcedor vendo o jogo do Vasco. Ontem, durante a partida, teve vaia no começo do jogo, a bola queimava no pé dos jogadores, e aí é o momento do torcedor incentivar, deixa para vaiar depois, deixa para cobrar dos jogadores depois. Durante o jogo, o Vasco vem fazendo isso, o torcedor vascaíno vem fazendo muito isso durante a partida. Isso tira a segurança dos jogadores do Vasco. Realmente, o primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo, segundo tempo o Vasco melhorou, a torcida vem junto, incentiva, e no final, resultado positivo. E a gente vê que o Vasco precisava dessa vitória importante, mas é um time que já tem mais confiança, que ontem, por exemplo, não teve o Felipe Coutinho, que é um jogador que pode fazer a diferença, e mesmo assim o Vasco tem se equilibrado bem no Campeonato Brasileiro e agora vai com tudo para a Copa do Brasil. E de novo, Vasco e Atlético Paranaense. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha na tabela. Acabou a 24ª rodada e a gente vai mostrar como ficou a configuração. O Mercado Pago tem a conta aqui. É isso aí, galera do Vascão. Vitória importantíssima nesse momento, né? Nesse momento do campeonato. O Vasco consegue abrir 9 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. E ainda o Vasco tem um jogo a menos, pode abrir 12 pontos.
Eu acho que nesse momento é o momento em que eu falaria, o Vasco não se preocupa mais em questão de rebaixamento. Faltam aí 15 jogos, 15, 16 jogos, 15 jogos, né, para o Vasco nesse momento, e eu acho que o Vasco não tem mais aquela preocupação gigantesca com zona de rebaixamento. Agora mira aí uma pré-Libertadores, né? Uma Sul-Americana já está de bom tamanho. Se o Vasco pegar uma pré-Libertadores, está melhor ainda, né? A chance de disputar uma fase de grupo de Libertadores, caso se classificar para que a pré-Libertadores, você pega mais uma fase, né? Pega dois mata-mata para chegar a uma fase de grupo. E eu acho que com o futebol que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos, dá para o Vasco sim buscar uma vaguinha aí na Libertadores na fase de grupo. E se não for bem também na fase de grupo, já ganha um dinheiro na fase de grupo, vai para a Sul-Americana, tem N chances aí de disputar uma fase mata-mata de campeonato sul-americana ou de Libertadores, né? Acho eu que no ano que vem o Vasco vai estar um time mais competitivo, mais forte, vai conseguir bater de frente com a galera que disputa títulos aí, né? Ainda não vejo o time preparado para disputar uma Libertadores. Esse time aí não tem preparo para disputar uma Libertadores, mas se tivesse disputando, obviamente que seria top de linha. Já a Sul-Americana, o Vasco seria, sim, pelo futebol jogado, um dos favoritos a conquistar um título de Sul-Americana, na minha opinião, né? Mas a gente sabe que em Copa tudo pode acontecer, né? Não quer dizer que não é favorito, que não tem time, que isso, que aquilo. E o Vasco não poderia ganhar uma dessas competições. O Vasco pode ganhar até a Copa do Brasil. Ah, mas tem o Flamengo. Mas pode ganhar, cara. São 2 jogos. É um pênalti, um escanteio, um gol de falta, um cruzamento pro Verratti. Irmão, tudo pode acontecer, né? A gente vai ficando por aqui. Não saia sem amassar o dedão no like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. Quinta-feira, de novo, em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco precisa fazer um resultado mais graúdo, né? Uns 2-0, diferença de 2 gols já estaria de bom tamanho aí. Já pensou uma goleada 4-1 já para matar o confronto já no primeiro jogo? Então seria algo espetacular, né?